Oi, Oi, boa tarde. Estão me ouvindo tudo? bem? Estou ouvindo, está oscilando, mas está dando para ouvir. Que bom. Deixa eu antes fazer só uns informes. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem primeiro, só para aproveitar antes da gente começar a nossa live, Thaís, e dizer que hoje, né, eu quero abrir a live, que é uma entrevista ao vivo, numa data muito oportuna, que é o Dia do Jornalista, né? Então, hoje, 7 de abril, a gente comemora o Dia do Jornalista e também o Dia Mundial da Saúde. Mas eu gostaria de especialmente parabenizar todos os colegas jornalistas do IFG, do Instituto Federal de Goiás, que muito têm contribuído para o jornalismo sério, de responsabilidade, voltado para a comunicação pública, para o objetivo maior, que é informar a população. Então, eu gostaria de parabenizar todos os colegas jornalistas do Instituto Federal de Goiás e também de outras instituições. E também, além dos jornalistas, eu quero agradecer o apoio e né, que estão sempre nos apoiando, são produtores culturais, programadores visuais, diagramadores, também temos publicitária, redatores, né, técnicos em audiovisual que estão na reitoria e nos outros campos. Então, gostaria de parabenizar, coloquei aqui uma imagem que eu vou tirar da Federação Nacional dos Jornalistas e dizer que, assim como os integrantes da Federação, da FENAGE, eu, como jornalista, e meus colegas temos muito orgulho de ser jornalista. E no momento de pandemia, né, do coronavírus, acho que mais urgente ainda, torna-se importante valorizar os jornalistas. Os jornalistas precisam ser valorizados, eles trabalham com dados, com informação correta, de fontes confiáveis, levando essa informação que é tão importante sobre vários temas para a população. E gostaria também de parabenizar especialmente a presidente da FENAGE, que é a colega Maria José Braga, jornalista e, por sorte nossa, servidora do Instituto Federal de Goiás. Eu vou tirar a imagem da tela e vou fazer a apresentação de você agora, Thaís. Então, é uma honra ter a Thaís aqui conosco. A Thaís também é uma colega servidora do Instituto Federal de Goiás. Ela é psicóloga, né, lotada na coordenação de assistência ao servidor da reitoria, vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, e aceitou esse nosso convite, né, até como uma ação que está sendo traçada no Comitê de Emergência, né, operativa aqui sobre o Covid-19 no IFG, de tratativas, né, que nós estamos tendo lá, e principalmente a partir de reforços, né, que vários gestores, diretores gerais, integrantes desse comitê e o próprio reitor têm feito com relação à importância da gente tratar sobre a saúde mental e sobre a saúde emocional nesses momentos de pandemia. Então, eu quero agradecer a Thaís de Camargo Oliveira, nossa psicóloga, e passar a palavra para você. Thaís, nesse momento, por que é tão mais importante falar sobre saúde emocional e saúde mental? Como que nós, né, que estamos em casa, a maior parte das pessoas, né, estamos absorvendo essa mudança de rotina? Como que isso nos afeta? Bom, boa tarde a todos. Eu quero também começar parabenizando e agradecendo aos profissionais da comunicação, aos jornalistas, porque o trabalho de vocês tem sido fundamental e essencial para a gente conseguir saber o que está acontecendo no mundo e combater isso da melhor forma possível. Vocês também estão na linha de frente, vocês também estão conectando com nós e eu quero agradecer muito por isso também. Em relação, então, a esse momento que a gente está vivendo, agradecer o convite da Adriana, o convite do IFG. É muito bom fazer parte desse equipe e eu fico muito feliz de poder contribuir com aquilo que eu sei para melhorar a vida de todo mundo, para ajudar nesse situação tão difícil que a gente vive. A gente está num momento estranho, né, gente? Porque é um momento que a gente nunca imaginou viver, que ninguém está preparado para ele.
Ninguém sabe como reage. O som tá ruim? Fala mais alto? Deixa eu Eu falar acho que mais pode... perto. Isso. Perfeito. Então, eu estava dizendo que esse momento é muito esquisito, que a gente não sabe como lidar com ele, que ninguém no mundo está preparado para isso. Continua falhando, gente? Acho que deu uma melhorada aqui. Agora? Ok. Então, nem a gente sabe como a gente vai reagir. A gente fala muito de estresse pós-traumático, mas é um trauma diferente, é uma situação diferente. E aí, às vezes, a gente pode entender que a gente, passando por uma situação assim, a gente vai reagir de uma forma, mas quando acontece, nem a gente se entende, nem a gente consegue prever o que fazer. Então, assim, é muito importante a gente entender tudo isso, a gente se cuidar. A saúde mental e a saúde emocional, elas interferem diretamente na nossa saúde física, interferem diretamente no nosso sistema imunológico. O estresse, a ansiedade prejudicam muito o sistema imunológico. E, acima de tudo, a gente precisa estar preparado para quando a gente for voltar. Imaginem vocês, a hora do retorno, tanto trabalho acumulado, tantas expectativas, tantas coisas para fazer que estão esperando por nós quando acabar essa pausa e esse isolamento. E a gente tem que estar bem para dar conta de tudo isso também. Além do mais, a gente tem que estar bem dentro de casa, né, gente? Como é que faz o dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos, e a gente irritado, a gente estressado o tempo todo? Que convivência vai ser essa? Então, assim, dá para a gente contribuir, dá para melhorar também nesse sentido. Você tocou até num ponto muito importante. É uma mudança muito grande, né? Então, de pessoas com uma rotina ativa, que é a maior parte da população brasileira, e principalmente a nossa comunidade acadêmica, né, que também nos assiste nesse momento. Então, professores, técnicos, alunos, com diversas atividades aí semanais, diárias acontecendo, e rapidamente dá-se uma quebra nessa rotina. Aliada a isso, uma mudança de uma rotina da sociedade. Então, por exemplo, a gente fazia compras fora de casa, essas compras, na maioria das vezes, começaram a ser por delivery, por entrega dentro de casa. Algumas pessoas, por exemplo, que têm funcionários dentro de casa que ajudam nessa rotina, né, de trabalho, para cuidar dos filhos ou da própria casa, em razão de trabalharem, às vezes, 8 horas ou mais, também estão sem esse apoio, né? Então, são momentos que mudam essa dinâmica e que trazem essa ansiedade. Eu já ouvi relatos como você, que eu sei que você está fazendo contato com muitos colegas da reitoria, né, Thaís, para esse acolhimento nesse momento tão importante, assim como as psicólogas dos campos e psicólogos também estão traçando estratégias e mantendo esses contatos, né, cada um de uma forma, mas tem colegas que estão com o sono alterado, com dificuldade para dormir, com uma ansiedade generalizada, alguns que já trabalhavam com questões de ansiedade, outros que não, alguns muito angustiados, preocupados, com medo da morte, com medo da questão econômica de maneira geral, né? Com medo de ser acometido, né? Infectado por esse coronavírus. Como lidar com essas angústias, Thaís? Elas são muitas, a gente tem algumas coisas, algumas dicas ou orientações que você pode nos passar para nos ajudar a trabalhar isso internamente, individualmente, na nossa casa, com a família, de uma melhor maneira? O que seria? Bom, primeiro eu tenho que dizer assim que seja lá o que for que a gente estiver sentindo, tá tudo bem. Então, assim, algumas pessoas estão extremamente ansiosas, algumas pessoas estão sem esperança, estão desanimadas, algumas pessoas estão levando isso numa boa. E é importante a gente aprender a aceitar, a se perceber, a parar e pensar, entender o que a gente está sentindo e aceitar isso. Então, assim, é difícil a gente dizer que todo mundo está ansioso, apesar de que a maioria das pessoas estão, né? Mas cada um tem uma forma de agir. E até dentro das pessoas que estão ansiosas, a gente tem que pensar assim, tem a questão de que você está parado e que na sua cabeça você devia estar fazendo mil e outras coisas. Então, a gente se cobra.
né? Tem a questão com medo. Acho que o sinal da internet seu aí parece que interrompeu aí. Né? Da nossa morte, da morte das pessoas que a gente ama. Tem muitas questões para a gente lidar nesse momento. Mas seja lá a forma como você está conseguindo lidar com isso, está tudo bem. Então é importante a gente não se cobrar demais, é importante a gente não esperar demais da gente mesmo e a gente fazer aquilo que a gente dá conta. A gente entender que está numa situação excepcional e numa situação excepcional você não precisa fazer o mesmo que você fazia normalmente. E sabe, antes também eu queria dizer assim, que nós já não somos as mesmas pessoas. E quando terminar tudo isso, a gente não vai voltar do mesmo jeito. A gente não vai voltar à normalidade que a gente tinha antes. Infelizmente ou felizmente, está tudo mudando. O mundo inteiro está mudando. Então, a gente aceitar essa mudança também, a gente aceitar a própria mudança é importante. Porque enquanto a gente fica resistente, a gente fica se apegando àquilo que era, a gente sofre muito mais. Então, assim, aceitar o que a gente tem hoje e fazer o melhor que a gente pode com a situação atual. E aí, quando a gente retornar, a gente vai fazer o melhor que a gente puder com a situação que a gente vai ter naquele momento. Então, não adianta ficar pensando demais no futuro e nem adianta ficar se apegando demais ao passado. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Hoje eu vim ao meu trabalho agora, tinha 3 semanas que eu não vinha, eu estava trabalhando de casa, estou trabalhando de casa. E aí no caminho eu vim pensando nisso, que o caminho já não é mais o mesmo caminho. E eu já não sou mais a mesma profissional que eu era. O significado desse caminho até aqui, o significado desse trabalho para mim já é completamente diferente. E assim vai ser com todo mundo. A gente está mudando, a gente está aprendendo com essa situação, sofrendo com ela. Então vamos aceitar essas mudanças. Eu acho que você Como eu tocou disse, num ponto, acho que você tocou num ponto também bem importante. A ansiedade, na verdade, ela é um desejo nosso de viver o que a gente não conhece, de viver o futuro, né? A ansiedade é essa preocupação que a gente tem com o si, né? O depois, o amanhã, o daqui a pouco. Eu acho que uma grande lição que muitos de nós, né, estamos tirando desse momento também é isso, é o foco no presente. Hoje, né? Como podemos agir, né? Como podemos fazer para tornar o nosso cotidiano, o nosso dia melhor e também de quem nos cerca, né? Eu acho que essa é uma dinâmica que a gente contribui para a nossa melhora, né? Para o nosso bem-estar, né? Principalmente para quem não está muito bem e para a nossa volta, né, Thaís? a ansiedade ela tem a ver com duas coisas. Primeiro, essa antecipação de querer estar no futuro, de querer já antecipar o que vai acontecer. E o segundo é o controle, né? A gente tem mania de controlar tudo. A gente gosta de ter o controle, de ter a rotina, de saber exatamente o que vai acontecer. E a gente não tem mais controle de nada, né? Se a gente for pensar bem, a gente não tem mais controle de nada. A gente não sabe como o dia vai ser amanhã, a gente não sabe como vai ser o nosso trabalho, a gente não sabe a gente vai dar conta de pagar as nossas contas muitas vezes. A gente não sabe, a gente não tem mais esse controle. Enquanto a gente estiver lutando para conquistar esse controle do mundo, a gente vai sofrer mais ainda do que precisa. Então, mais uma vez, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem hoje. Então, a primeira dica que eu estou para quem está sofrendo de ansiedade, que né, 95, talvez 97% das pessoas estão sofrendo muito nesse momento por causa de ansiedade, esquece de pensar no que você não consegue controlar e tenta controlar o que você consegue. Né? Então, assim, como é que está a sua rotina? Você consegue organizar uma rotina? Você consegue controlar aquilo que você vai fazer naquele dia? Você está cuidando da sua alimentação, você está controlando aquilo que você come, aquilo que você não come, você está controlando quantas vezes você lê notícia, ou você só vai ao sabor do vento e pesquisando notícia o dia inteiro e sofrendo e angustiado com isso o dia inteiro. Então, a primeira coisa, se essa é a sua situação, se você está sofrendo porque sente que perdeu o controle da sua vida, organize a sua rotina.
controle a rotina que você consegue controlar. Se você está em casa, então, que hora você está acordando? Como é que está a sua alimentação? O que que você faz ao acordar? Você está trabalhando de casa? Como é que está essa rotina de trabalho? Ou Ótimas está algo que dicas. vai? Então, assim, é importante, mas assim, não é importante para todo mundo também. É isso que é o lindo da psicologia, né? Tem algumas pessoas que sofrem tentando controlar justamente a rotina, né? Então, assim, a gente Sim. tem que entender que a maioria das pessoas, em alguns dias vão estar bem, em outros dias vão estar mal. E alguns dias vão acordar animados, em outros dias vão acordar angustiados, sem energia e sem esperança para fazer o que tem que fazer no dia. Então, a gente tem que aprender a se perceber e a sentir. Se naquele dia, se naquele momento você consegue seguir uma rotina, siga. Se naquele dia você infelizmente não consegue, você não está bem, tudo bem também. Descanse, faça aquilo que você der conta de fazer. Não se cobre, não sofra por isso. Mais uma vez, entenda que é uma situação de exceção. Então, assim, não se cobre como se não fosse. Entenda que tem dias que a gente vai render e tem dias que a gente não vai render. E a gente tem que respeitar esses momentos. Sim. Bom, o que mais? Sobre a ansiedade, que é a segunda coisa importantíssima. Gente, a gente trancado dentro de casa, como é a situação da maioria das pessoas, a gente vai acumulando uma energia enorme, não é? A gente vai acumulando uma energia que fica circulando. E essa energia precisa sair. Então, de alguma forma, você precisa gastar essa energia, porque senão ela vai se transformar em irritação, ela vai se transformar em ansiedade, ela vai se transformar, às vezes, até em violência. Então, assim, essa energia precisa ser dissipada todos os dias. De que forma a gente dissipa isso? Cada um tem a sua forma. A gente pode se exercitar dentro de casa, a gente pode dançar, a gente pode brincar, mas a gente precisa dissipar essa energia para ela não ficar presa e não aumentar a nossa ansiedade. Você tocou até num ponto interessante, né? Que talvez nem todo mundo saiba, né? Que é justamente essa questão do que envolve a saúde emocional e o que envolve a saúde mental. Então, agora nós estamos falando de dimensões, de campos, né? Que são trabalhados nessa saúde emocional. Então, a saúde emocional, né? A gente trabalha ela da forma física, emocional, familiar, social, profissional e até espiritual, não é isso? São várias dimensões, né, Thaís, que a gente precisa manter em equilíbrio para ter tudo funcionando, né, adequadamente. Não é mais ou menos isso? Isso, a palavra-chave é o equilíbrio sempre, né? É a gente conseguir manter tudo em equilíbrio. Então, assim, o nosso corpo ele funciona de maneira integrada. A gente não consegue e não vai separar mente de corpo, nem sentimento e emoção da cognição ou do funcionamento do corpo, da fisiologia do corpo. Então, assim, tudo influencia tudo, né? E tudo precisa andar em equilíbrio. Aquilo que eu como influencia a forma como eu me sinto, influencia a forma como meu corpo funciona, a forma como eu me sinto influencia aquilo que eu como, influencia a forma como meu corpo funciona, o quanto eu durmo. Imagina, gente, isso todo mundo sabe, né? A quantidade de horas de sono, o quanto eu consigo descansar, influencia demais no meu humor, influencia demais aquele dia, a forma como meu corpo funciona. Então, a gente tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo, infelizmente. E aí também entra ou felizmente, né? Também entra a questão social, nós somos seres sociais. Então, assim, essa dimensão de cuidar de quem está perto da gente, de se relacionar, de não ficar isolado, porque a gente está isolado fisicamente, muitas pessoas estão sozinhas mesmo, tá? Mas a gente ainda consegue conversar, a gente ainda consegue Parece que ligar para seu as áudio não pessoas. está muito bom. Acho que Melhorou? pode. Melhorou. Então, a gente precisa cuidar de tudo para manter o equilíbrio. Mas, assim, o importante é isso. É a gente parar e se perceber, sabe? E se conhecer. Então, assim, como eu estou me sentindo? E em que momento eu me sinto melhor? Em que momento eu me sinto pior? Né? O que me faz sentir melhor? O que me faz sentir pior? Quando a gente começa a entender isso, o que me equilibra, o que me desequilibra, a gente Thaís, consegue... tenta mudar o celular de lugar. Virar um pouquinho na sala. Isso. Prossegue para a gente ver se melhorou. Melhorou, pessoal? Agora sim. Melhorou, Adriana? Me Melhorou. avisa se não tiver contigo
ligo o Wi-Fi e a gente fica tentando com a internet no celular. Então, voltando, é o equilíbrio, gente. E é entender como você funciona. O que te faz bem, o que te faz mal, em que momentos do dia você está bem, em que momentos do dia você está mal, o que te equilibra, o que te desequilibra. E aí a gente busca aquilo que nos faz bem. E aí vai ser diferente para cada pessoa. Que pessoas te fazem bem também e que pessoas te põem para baixo. Então, assim, vamos procurar manter contato com aquelas pessoas que nos fazem bem. Vamos procurar praticar as coisas que nos fazem bem. E aí a gente vai se equilibrando, assim. A gente sabe que o mundo lá fora tá difícil, tá nos fazendo muito mal. As notícias estão fazendo mal para todo mundo. Essa insegurança está fazendo mal. Então, como é que a gente faz para equilibrar? A gente se mune de tudo que nos faz bem e aí a gente consegue achar um equilíbrio no meio de tudo isso. Eu não memorizei o nome, mas, por exemplo, só para dar uma ideia, né, do que você falou, que para cada um funciona de uma forma. Então, teve alguém que falou assim: chá ajuda? Bom, no meu caso, ajuda. Então, assim, chá para mim é como se fosse um afago na alma, me traz recordações de infância, me traz lembranças de aconchego. Então, é usar essas estratégias individuais, né, Thaís, que podem contribuir para cada um. Então, fazer uma rotina agradável, quem puder, como você já disse, tentar praticar exercício, seja dançando com a família, sozinho, né? Da forma que for, mantendo esses contatos, né, virtuais, como que a gente está fazendo aqui agora. Foi até bom eu revê-la aqui na live, porque a gente acaba ficando com saudade. Vi outros colegas aqui como você que estão aqui participando com a gente, né, comentando. A Heloísa, do Sistema de Informação Cidadão do SIC. Também vimos a Helenice, né, nossa colega de trabalho. E a gente tem saudade de todo mundo. E uma forma de gerar esse bem-estar também é reativar esses contatos, né? A gente não pode se encontrar presencialmente, se abraçar, né? Mas a gente pode fazer esse tipo de contato. É mais ou menos isso, né? Encontrar, porque não tem uma fórmula, né, Thaís? Cada pessoa funciona de um jeito. Cada pessoa do mundo é única. E cada pessoa tem o seu caminho para se sentir melhor. Então, assim, não adianta a gente copiar o caminho dos outros. Adianta a gente olhar para dentro e entender aquilo que funciona para a gente. Então, às vezes, a colega do Instagram, para ela, funciona praticar yoga. Mas para mim não funciona. O chá funciona para algumas pessoas. Para mim funciona melhor o chocolate, por exemplo. Então, assim, tem que olhar, nos conhecer. É importante a gente olhar menos para fora nesse momento e mais para dentro, e mais para aquilo que é e para aquilo que te faz bem. A Marcelene fez um comentário aqui que eu achei também bem pertinente. Muitas pessoas nesse momento desenvolvendo o teletrabalho, o trabalho remoto, né? Dentro das suas casas, desempenhando as funções. A Marcelene colocou uma coisa importante, que ela fica com a sensação de que no trabalho remoto ela trabalha mais ainda do que o normal, mas parece que ela não está vendo o resultado, né? Por que que a gente às vezes fica com essa sensação e por que que também é importante também manter uma rotina adequada para a gente não extrapolar esse limite, né, de capacidade de trabalho por dia, né? Porque senão a gente vai acumular tantas coisas, né? Além de uma jornada e vamos ficar o quê? Estressado, né? Extremamente cansados. Como dosar isso? Por que que essa percepção é isso? Que a gente está trabalhando talvez mais e em alguns casos não consegue ver o resultado. A gente precisa tomar muito cuidado com esse trabalho remoto, sabe, Adriana? Porque o fato de você trabalhar em casa, exatamente, a titia Gomes está dizendo aqui, a invasão do público dentro da vida privada. O fato de você trabalhar em casa não quer dizer que todo o seu tempo dentro de casa precisa ser o tempo de trabalho. A gente precisa ter horários definidos para o trabalho, a gente precisa ter uma rotina definida e a gente precisa se desligar disso quando não for a hora. Então, assim, se não for o horário de trabalho, você não tem que abrir o e-mail. Se não for o seu horário de trabalho, você não tem que ler mensagens do grupo do trabalho. Você não tem que responder as mensagens. Você precisa organizar isso dentro da sua casa, dentro da sua vida, para que você consiga ter um
seu. Família, tem um momento para você, ou então a gente acaba ficando mais estressado ainda do que ficaria se estivesse trabalhando, né? A gente precisa entender que a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Agora, para a gente sentir que está, e até medir o quanto a gente consegue render no trabalho, uma boa dica é a gente organizar prioridades. Então, assim, naquele dia, antes de você iniciar o seu horário de trabalho, ou assim que você inicia seu horário de trabalho, faça uma lista das prioridades daquele dia. Quais são as coisas que eu preciso resolver hoje? Qual delas é a mais importante? Qual é a segunda mais importante? E aí vamos começar por aí. Aí no fim do dia ou no fim do seu horário de trabalho, você vai conseguir primeiro visualizar ali naquela lista tudo que você conseguiu fazer. E aí, muitas vezes, é muita coisa que a gente faz e nem percebe que está fazendo. Mas, assim, aí Sim. isso você vai conseguir visualizar. E segundo, você vai conseguir ter a certeza de que pelo menos aquilo que era mais importante você conseguiu fazer. Porque foi a primeira coisa que você fez. Então, se sobrarem coisas que não foi possível resolver naquele dia, a gente já sabe que são coisas que poderiam ser adiadas. Porque aquilo que Sim. era essencial a gente conseguiu fazer. Então, é uma questão de organização. E eu acho que é importante também destacar, para além da organização, esse diálogo, né? Diálogo com chefias imediatas, diálogo com o local de trabalho, não só no IFG, como fora dele, né? Até porque a gente sabe, né, Thaís, por tudo que a gente já conversou, que vai ter dias que alguém não vai estar muito bem, né? E não há problema, na verdade, isso é importante. Olha, essa demanda eu preciso fazê-la hoje porque eu não estou me sentindo bem. Eu posso fazer uma parte, ou você pode encaminhar isso com outro membro da equipe, quando for possível, claro, né? Eu acho que esse diálogo que existe, né, na rotina presencial de trabalho, ele existe, né? Essa proximidade, um coleguismo, até às vezes um grau de amizade, sempre, claro, dentro da questão profissional e técnica, ela também pode e deve acontecer, né? Para que a situação não se torne distante e ninguém se sinta sobrecarregado ou isolado, né? Não sendo partícipe daquilo que está sendo feito. É isso, o diálogo é fundamental e agora ele é mais ainda do que sempre foi. E eu peço aí aos gestores, não só do IFG, mas todo mundo que está assistindo a gente, para ter paciência e para entender que é um momento difícil para todo mundo. Então, assim, tem dia que realmente a gente, né, vai conseguir trabalhar bastante, tem dia que não. E tem pessoas que reagem ao estresse de uma forma e tem pessoas que reagem ao estresse de outra. Então, assim, tem gente que, quando sente que está perdendo o controle das coisas, sai enlouquecido, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque é uma forma da pessoa retomar esse controle. E aí, tudo bem, se isso te faz bem, ótimo, faça, né? Mas tem gente que no estresse paralisa Sim, e aí não consegue fazer nada. Então, assim, se te faz bem sair resolvendo mil coisas, ótimo, mas não espere isso de todo mundo. Porque tem sim, pessoas que não vão reagir assim. E a gente precisa compreender isso. Né? Uma coisa é a gente dar conta de fazer, outra coisa é a gente exigir que todo mundo dê conta igual a gente. Então, assim, um pouquinho sim. de compreensão. E aí, não só com relação ao trabalho, na casa da gente também, né? Muitos conflitos têm acontecido dentro de casa, né? Tem mães, pais, por exemplo, que querem sair organizando a rotina da casa inteira, a rotina da família inteira o tempo todo, e que querem que todo mundo saia faxinando e saia resolvendo tudo, porque essa pessoa está querendo, né, se organizar dessa forma. E aí acaba gerando conflito, acaba gerando briga, e é uma coisa que a gente precisa evitar agora, né? Então, assim, quanto mais diálogo, melhor. Então, antes de começar a exigir ou de começar a ficar estressado e bravo porque as pessoas não estão fazendo aquilo que você esperava que elas fizessem, porque as pessoas não estão no mesmo ritmo que você, vamos conversar, vamos perguntar como as pessoas estão, como elas estão reagindo a isso, o que é possível para elas fazer. Vamos ser claros com relação à nossa expectativa. Então, olha, eu gostaria que as coisas andassem assim, é possível? Você tem alguma outra proposta, né, para as mães, para os pais em casa? Eu gostaria de ter a casa limpa. Vamos nos organizar? Como é que vocês acham que isso pode acontecer? Então, assim, o diálogo ajuda muito, gente. Então, vamos praticar cada vez mais. Antes de toda essa pandemia, antes de toda essa situação, a gente já estava precisando praticar o diálogo, a gente já estava precisando praticar a comunicação na nossa família, no nosso trabalho. E eu acho que é um momento
um momento bom para a gente começar essa prática, para a gente melhorar nisso. A comunicação é algo que a gente melhora com o tempo, é algo que a gente pratica, então vamos aproveitar e praticar agora. Thaís, eu queria aproveitar esse nosso momento. A gente está falando para um público bem diversificado, então são pessoas que fazem parte da nossa comunidade acadêmica e outras não. Mas nesse momento específico aqui agora, eu queria que a gente trocasse uma ideia, né, passasse algumas orientações, principalmente, né, nós já falamos aqui para o servidor um pouco, e eu queria que a gente falasse um pouquinho para o nosso estudante que está em casa. A gente sabe que alguns estudantes moram sozinhos, né? Às vezes afastados de suas famílias, né? Muitas vezes, justamente por esse afastamento, esse distanciamento social, estão sozinhos. Alguns vivendo as mesmas questões, passando pelo mesmo problema que todos nós estamos passando, né? Que é essa questão que pode, esse desequilíbrio, diríamos assim. Então, muita gente está passando por isso, com os nossos estudantes também, isso se repete. Que orientações, que dicas, que sugestões que você pode deixar aí para os nossos estudantes nesse momento, né? Como lidarem, às vezes, com a solidão, com essas angústias, com esse sofrimento, com tudo que nós já falamos. Que estratégias, né, que esses estudantes podem adotar? Bom, aos nossos estudantes, né, Adriana, são em grande parte adolescentes, então acho que a gente tem que chamar atenção para essa fase específica da vida também, porque o adolescente adora ficar na rua, né? O adolescente, a maioria dos adolescentes tem muita vontade, muita necessidade de estar em grupo, de estar com os amigos, mais do que os adultos, mais do que as crianças. Então, eu imagino que o sofrimento deles com esse isolamento social tem sido ainda maior, porque de repente não dá mais para encontrar os amigos, de repente não dá mais para estudar, e aí vem toda aquela questão das datas de vestibular, das provas, da escola e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para os nossos alunos... Você tem que mexer de novo o celular, mexe mais para isso. Perfeito. Vamos passear na minha sala toda até o final. Não, tá. Certo? Agora acho que melhorou. Deixa eu ver. Certo. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é, gente, não adianta ficar esperando a hora de voltar e só pensando nisso. Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem hoje. Vamos conversar com os amigos online, vamos nos divertir. Se você está preocupado com o estudo, infelizmente, agora a gente não vai conseguir ter aula. Então, assim, não adianta ficar sofrendo com isso. O que você pode fazer enquanto você não tem aula? Se você está bem o suficiente para estudar, aproveite, vá. Você não precisa necessariamente de uma aula para estudar e para se aprofundar nas coisas. Dá para a gente pesquisar, se aprofundar naquela disciplina, ou naquela coisa que a gente gosta mais. Ou então, aquilo que a gente tem dificuldade de fazer, aquela disciplina que a gente está com dificuldade na aula, dá para a gente aproveitar e estudar um pouco ela. Mas, assim, se a gente estiver bem, nem todo mundo está bem o suficiente e está com a cabeça boa o suficiente para estudar. Então, não dá para exigir isso de todo mundo, mais uma vez. Se você vai se sentir melhor fazendo isso, faça, vá procurar, vá ler artigos científicos, vá ler publicações da sua área, vá se aprofundar naquilo que te interessa. Agora, se você não está bem, também está tudo ótimo, gente, está tudo certo. Não se preocupem, o Instituto está cuidando de tudo. Quando a gente conseguir retornar, quando for seguro para todo mundo retornar, quando for autorizado para todo mundo retornar, os professores, o pessoal do campus vai cuidar de tudo, vai reorganizar tudo para ninguém ficar para trás, tá bom? Então, assim, segurem a ansiedade, tenham calma e esperem. Todo mundo ansioso, está todo mundo preocupado, mas vocês não estão sozinhos, o Instituto está sem aulas, mas não está parado, está todo mundo preocupado e cuidando e planejando e fazendo o melhor para quando vocês conseguirem retornar. Infelizmente... Eu acho que você tocou num ponto agora muito, muito bom, que é o quê? Todo mundo tem as preocupações, né? De alguma ordem, algumas menores, outras não. Mas eu acho que o mais importante nesse momento, né, Thaís, é aquilo que você colocou agora, que é a gente
cuidar da preservação das vidas. Nós estamos ficando em casa, seguindo uma recomendação das autoridades sanitárias e de saúde, pois, de acordo com a ciência, né, estudos que existem, essa é a melhor forma de se evitar uma propagação em massa do coronavírus, contaminando e infectando o maior número de pessoas ao mesmo momento, que poderia gerar um colapso. E por que estamos em casa? Porque viver é importante demais para cada um de nós. Então, cada um de nós precisa ter, talvez, quando ficar mais chateado, né, lembrar disso. Por que a minha rotina mudou? Por que eu estou sem aula? Nossa, eu não vou me formar no prazo. Nossa, aquele trabalho que eu ia terminar até junho, vou terminar ele só em setembro. Ou se eu terminar, se eu concluir a tempo, o que eu preciso retomar? Olha, eu estou aqui por um motivo maior, que é a preservação das vidas. Essas são as nossas prioridades no momento, né, Thaís? Isso, sem vida não adianta estudar, né? Sem saúde, nada mais funciona. Então, assim, é a prioridade de todos nós. Infelizmente, é o mundo inteiro que está assim. Não é só o IFG, não é só Goiânia, não é só o Brasil. A gente não sabe. Eu tô vendo E o muitas IFG mensagens. não controla a situação. Essa situação não está no controle do IFG. Nenhuma pessoa que está nesse planeta Terra controla essa situação. É essa que não adianta, a gente não tem um culpado e a gente não tem alguém que vai dar as respostas que a gente quer. E a gente vai ter que lidar com essa falta de respostas. E a gente vai ter que aprender com ela. Então, eu estou vendo aqui algumas pessoas perguntando a data do retorno das aulas, que a gente não sabe. A gente vai avaliando semana a semana e a gente vai vendo como é que está o cenário. E a gente depende também da decisão dos órgãos do governo, e a gente depende de como vai evoluir essa doença, esse vírus, essa disseminação. Então, assim, a gente não tem essa resposta, infelizmente. Cada semana, né, isso. naquela semana. Isso que você disse é importante. Só para o pessoal que está nos assistindo, os pais, as famílias, quem é da comunidade ou não. Como que isso está funcionando no IFG? Basicamente, você já disse, todo mundo está trabalhando muito, principalmente gestores, a quem compete essa parte decisória, nos campos, na reitoria, na área de ensino. Estou vendo a Oneida aqui presente na live, né? A pró-reitora de ensino, na área de administração, pesquisa e pós-graduação, extensão, né? Todos os 14 campos do IFG, e o reitor realizando reuniões diárias entre grupos, com algumas comissões que estão sendo montadas, com o comitê também. O reitor, inclusive, integra, né, um comitê nacional junto ao Ministério da Educação, integra o CONIF, onde nos representa e também participa das decisões. Então, assim, as reuniões não param. São muitas decisões, e essa reavaliação, conforme até o Instituto Federal já divulgou, elas são feitas constantemente. O que nós temos hoje para falar sobre o possível retorno das aulas depois do dia 15? Nós ainda não temos essa resposta. Portanto, prevalece, aguardem até o dia 15. Então, se a data é dia 15, até lá, um novo informe será dado a toda a comunidade acadêmica após as novas deliberações que já estão sendo avaliadas, né? Então, é preciso aguardar. O que a gente tem de real, né? Vamos trabalhar com a realidade, né, Thais? É isso. Aulas e atendimento presencial suspensos até o dia 15 de abril. A partir do dia 15, eu sei, você sabe, o reitor sabe? Não, nesse momento ninguém sabe, porque a decisão ainda está sendo avaliada por um grupo, né, muito grande. Só quando a gente definir, nós vamos divulgar. E lembrando que o Instagram, o Facebook do IFG, o site oficial, são os nossos canais oficiais de comunicação. Então, muitas vezes a gente vê que mensagens chegam aí no WhatsApp dizendo que já decidimos algo que não foi decidido. Acompanhe as informações oficiais por aqui. Eu achei importante só fazer isso. Vamos voltar para o nosso diálogo. Eu queria saber como que a gente pode ajudar alguém da nossa convivência, que é da nossa casa, ou que a gente gosta muito, mesmo que distante, né? Que a gente sabe que está passando por alguns problemas aí já de ordem de saúde mental, talvez graves,
desenvolvendo algumas obsessões, né, compulsivas, no caso de excesso de limpeza, ou mesmo uma ansiedade generalizada que está trazendo um problema de saúde já para essa pessoa, ou que começam a talvez dar sinais de desenvolvimento de pânico, né, indícios de depressão. Tem algo que nós possamos fazer? Qual orientação que você pode passar para essas pessoas? Há algum local onde elas podem buscar ajuda gratuita e à distância? Ou não há isso, Thaís? Como que a gente pode tentar informar essas pessoas? Bom, primeiro a gente tem diversas reações possíveis, né? Assim, não dá para a gente esperar que as pessoas não sofram com isso. Então, não adianta dizer para você, olha, se você está com sintomas de ansiedade, você está doente, você precisa procurar ajuda. Todos nós estamos com sintomas de ansiedade. Olha, se você está desanimado, está sem energia, então quer dizer que você pode estar em depressão, procure ajuda. Todos nós estamos desanimados, todos nós, alguns dias, não temos vontade de saber o que está acontecendo, não temos vontade nem de olhar para a janela, porque a situação é difícil. Mas quando é que isso se torna uma preocupação maior do que o normal? Quando isso não passa. Então, se você ter dias bons, você tem dias ruins, você ter dias de maior ansiedade, você ter dias de maior energia, é normal. Nesse momento é normal. Agora, se você está vários dias sem energia para viver, por exemplo, sem vontade de fazer nada, e há vários dias desanimado e sem conseguir reagir, então talvez você precise procurar ajuda nesse momento. Se você está o que é ansiedade? Ansiedade é você estar em alerta o tempo todo, você estar tenso o tempo todo, como esperando que algo de muito ruim aconteça. Você pode ter palpitações, você pode ter dores musculares, seus músculos ficam tensos o tempo todo, você pode sentir falta de ar, você pode começar a tremer, tudo isso tem a ver com ansiedade. Se repete muito, ou se você tem crises de pânico, então você precisa procurar ajuda. Nesse momento tem vários psicólogos atendendo online, tem vários psicólogos atendendo de graça, outros cobrando menos. Então, assim, dá para a gente procurar ajuda. Eu aconselho vocês a procurarem primeiro o cadastro dos psicólogos no Conselho, no site do Conselho Federal de Psicologia. Lá tem o cadastro de psicólogos que estão capacitados para trabalhar nesse serviço à distância. Os Ótimo. alunos do UFG, eu aconselho que procurem as coordenações por e-mail dos cursos de vocês e perguntem. Tem muitos psicólogos do campus que estão fazendo trabalho de orientação, de acompanhamento dos alunos. A gente tem páginas no Instagram, a gente tem blogs, a gente tem agendas de atendimento. É importante também dizer que nesse momento não é uma terapia, mas é uma escuta especializada, é uma orientação que dá para fazer. Então, assim, não vou divulgar aqui o nome de uma pessoa, porque senão imagine, né? Todo mundo vai procurar essa Sim. pessoa ou não vai dar conta. Mas busquem as páginas dos psicólogos no Instagram, busquem os sites, tem muita divulgação por aí de gente atendendo e disposto a ajudar. Eu quero até dizer que na última reunião, né, do Comitê de Emergência da Covid-19 do IFG, tem um grupo, né, com apoio, né, com a participação de alguns pró-reitores, inclusive o pró-reitor Amaury Araújo, de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, para que, em conjunto com o coletivo de psicólogos e psicólogas do IFG, consiga ver se há uma possibilidade de ajudar a comunidade acadêmica, né? Então, eu sei que nesse momento tem um grupo, né, uma comissão estruturada para avaliar de que forma, se isso é possível e, em sendo possível, de que forma que isso seria realizado, né? Então, se a gente tiver informações assim que for possível, nós faremos a ampla divulgação aqui para a nossa comunidade, né, Thaís? Você sabe disso e vocês estão avaliando as possibilidades e discutindo aí num coletivo bem grande. É uma situação nova para a gente também. Ninguém estava preparado para isso. E a gente tem, ao longo dos dias, pensado em formas de apoiar, em formas de ajudar.
Todo dia surgem novas demandas e também todo dia surgem novas ideias e novos trabalhos nesse sentido. Então, fiquem atentos à divulgação aqui da página do IFG, da página dos campos de sempre que conseguir achar alguma solução ou implementar algum novo projeto, vai aparecer para vocês nesses canais. Então vamos lá. Lembrando de algumas dicas então que você passou, tentar estabelecer uma rotina, mas claro também entendendo que não é uma rotina rígida, é uma rotina para quem acha que estabelecer uma rotina vai ajudar, porque tem para algumas pessoas isso não vai ajudar. Mas então tentar manter uma rotina, tentar estabelecer e seguir o horário regular de trabalho, não extrapolando muito dele, respeitando as pausas de almoço, as pausas de descanso, assim como deve ser se a gente estivesse trabalhando presencialmente. Você também deu outra dica com relação a tentar fazer algum exercício, que for uma dança, tem tanta gente transmitindo aí exercício físico pela internet, uma yoga, alguma coisa também que traga um relaxamento, né? Falamos também da importância da alimentação. Claro, né, Thaís? Eu acho que todo mundo está se permitindo, eu também sou da turma do chocolate, estou me permitindo um pouquinho a mais, mas a gente também tem que tentar equilibrar para não descarregar tudo na parte alimentar comendo errado, porque a gente sabe que para a imunidade, a alimentação adequada, bem balanceada, com legumes, frutas, é o que vai contribuir para esse reforço da imunidade, né? Falamos também, Thaís, em tentar ajudar as pessoas próximas, como a gente puder, tentar nos aproximar desse momento em família, do núcleo familiar que divide a nossa casa. E você também disse de manter os contatos. Então, aquele estudante, tentar manter o contato à distância com os colegas, já que não pode se encontrar presencialmente, mesmo com professores, se sentir vontade. Nós, todos, com familiares, com colegas, com amigos, para tornar também essa rotina de mais bem-estar, né? Dessa troca saudável, de ver aquela pessoa que a gente está com saudade, não é isso? Eu quero chamar a atenção para mais algumas coisas, assim, mais algumas dicas que eu acho importantes. A primeira delas é limitar a quantidade de vezes que você pesquisa notícias. Então, assim, não, gente, ninguém aguenta Seu ficar áudio está vendo. ruim. Seu áudio está ruim. Aí. Vamos mudar de novo. Isso. Tá Melhorou? ótimo. Melhorou. Então, não dá para ficar, ninguém aguenta, não tem saúde mental no mundo que aguente a gente ler notícias ruins 20, 30 vezes por dia, quantidade de mortos e etc. Então, assim, eu recomendo no máximo 2 vezes por dia você pesquisar as notícias do mundo e pesquisar de fontes confiáveis. E não precisa ler a mesma notícia de 1000 fontes. Escolha uma fonte que você confie e leia de lá. Não vai fazer diferença na sua vida se você ler 5 vezes por dia ou 2 vezes por dia. Mas vai fazer diferença sim na sua ansiedade, no como você está se sentindo. Então, separa no máximo 2 momentos do seu dia para ler notícias. O restante do dia se cerque de coisas que fazem bem para você. Então, ouça música, cuide de plantas se isso te faz bem, cozinhe se isso te faz bem. É importante a gente se cercar de coisas que nos fazem bem. Fale, ligue todos os dias para as pessoas que você ama, para as pessoas que te fazem bem. Eu quero pedir a todo mundo que converse com seus velhinhos. Tem muitos velhinhos por aí isolados, morando sozinhos e que não podem sair de casa. Então, assim, liguem para seus avós, liguem para seus pais, para seus tios-avós, para os seus amigos da terceira idade. Todos os dias, se possível, conversem com eles. Não é ligar só para perguntar se está bem, se está saudável, mas joga a conversa fora, sabe? Falar de besteira, para que eles se sintam melhores, para que eles não fiquem tão abandonados. Eles estão isolados, mas eles não precisam ficar abandonados. Então, manter contato com as pessoas. Até tem alguns profissionais questionando esse termo do isolamento social, porque o social ele não se dá só na presença, o social ele também hoje se dá pela internet, Isso. pelo telefone. Então, assim, a gente não precisa se isolar das pessoas totalmente. A gente não pode estar com elas presencialmente, mas a gente precisa manter contato. Os amigos distantes, né, Marcelo, que eu estou vendo aqui. Então, assim,
mantenha o contato, isso vai fazer bem para você. Faça coisas que te fazem bem ao longo do dia. Outra dica importante, vou pegar aqui a minha listinha. Para quem puder, para quem estiver bem, procure aprender uma coisa nova. Qualquer coisa nova, né? Pode ser por vídeos do YouTube, pode ser por livros, pode ser com alguém que mora com você, pode ser com algum amigo por telefone. Quando a gente muda o nosso foco, o foco do nosso cérebro, a nossa atenção para algo novo, a gente consegue relaxar, a gente consegue desanuviar e parar de pensar só naquelas coisas que estão acontecendo lá fora. Então, assim, é importante, é bom, vai fazer muito bem para você se você conseguir aprender uma coisa nova ao longo desses dias. Duolingo, estão dizendo aqui, aulas de yoga pela internet, cozinhar. De repente, se você é aluno que está aí, pode pegar sua mãe que mora com você e aprender a cozinhar com ela, né? De repente, a gente também tem algo para ensinar para as pessoas que estão com a gente. E esse é o momento, e isso vai um respeito para a nossa alma, um respeito para o nosso cérebro também. Valorize as coisas boas do seu dia. Então, assim, não é porque você não está fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo que o seu dia não tem coisas boas, que você não tem um pôr do sol na sua janela, que você não tem uma risada de uma criança ou um carinho de um animal de estimação. Todos os dias podem trazer coisas boas para a gente. Então, vamos tentar valorizar aquilo que a gente tem e não focar só naquilo que a gente não tem nesse momento. Né? Eu queria pedir um esforço para vocês, para a gente divulgar coisas boas nas redes sociais, sabe? A gente só tem notícias ruins, mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue, não precisa replicar no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, todas as coisas que você... Todo mundo já está sabendo delas. Todo mundo já está lendo, deixa os jornalistas, infelizmente, é o trabalho deles, né? Eles precisam retratar as coisas que estão acontecendo. Então, usem a internet, usem as redes sociais para falar de coisa boa, para trazer um refresco para a alma das pessoas. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser uma foto fofa do seu gatinho de estimação, pode ser o pôr do sol da sua janela, pode ser falando sobre um livro, uma mensagem de um livro legal que você está lendo. Então, assim, vamos tentar replicar coisas boas, replicar boas notícias, replicar boas imagens. Assim a gente ajuda muita gente. Muito mais do que se a pessoa abrir a sua rede social e só ter lá coisa ruim para ver. Imagina que a gente já... Isso. Eu queria aproveitar para agradecer sua participação, a esse bate-papo, né, nesse formato aí de entrevista, mas que foi mais um bate-papo, inclusive com a participação das pessoas que nos assistem, né? Queria te agradecer muito. E também preciso registrar os agradecimentos a todos os servidores do IFG que tanto se dedicam nesse momento, né? São várias equipes na reitoria, nos campos, de várias áreas, se desdobrando, né, em suas áreas para levar as atividades, fazer as ações que são necessárias nesse momento, porque, como você disse, a gente continua planejando, a gente continua com uma série de ações em desenvolvimento. Agradecer também o comitê, né, e as comissões dos campos, e principalmente, né, os gestores também, que estão muito atentos, nos dando essa autonomia para esse trabalho, né, Thaís, que a gente vem desenvolvendo, né, que é essa troca, é levar uma informação de qualidade, uma informação que traga um benefício para as pessoas. E sobre a questão das mensagens, eu, como jornalista, gostaria, inclusive, de pedir que as pessoas parem com esse tanto de compartilhamento em WhatsApp. Isso é nocivo, né? Notícias falsas, as chamadas fake news, elas também são um crime para a saúde das pessoas, porque elas adoecem, elas levam a pessoas a usarem remédios, a tomarem atitudes como se aquilo fosse uma verdade, sendo que aquilo é uma mentira. Então, elas também, as fake news e notícias falsas, elas também colocam a nossa saúde em risco. Então, é dever de todo cidadão fazer o combate delas, não repassar aquilo, repassar apenas o que achar necessário, que for de fonte confiável. A gente via que as notícias falsas, elas cresceram muito, e muita gente achava legal,
porque elas estavam no ambiente só político. Então, era legal usar uma notícia falsa para algumas pessoas para achincalhar, para difamar o outro, né? Só que a partir do momento que elas chegaram agora na saúde, isso é um caso muito sério. Eu acho que todo mundo já percebeu que precisa se unir no combate às notícias falsas. Elas são nocivas e elas representam um problema para a saúde e para a sociedade. Então, não repassem, né? E justamente nesse momento é preciso também valorizar e enaltecer o trabalho do jornalista, sim. É graças ao jornalismo que as notícias nos chegam, que elas não são escondidas, que a verdade dos fatos vem à tona, né? O jornalismo sério, de profissionais que são formados, né, com formação superior, principalmente, né? Apesar de não ser mais exigido diploma, esses jornalistas estudaram muitos anos para dominar a técnica e trazer a informação verídica que é relevante para a sociedade. Então, queria parabenizar mais uma vez os jornalistas, todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão em linha de frente nesse momento da pandemia, porque hoje é o Dia do Jornalista, Dia Mundial de Saúde. E, no mais, agradecer a presença de todos que estão aqui, a sua especialmente. Precisamos encerrar a live, porque senão o Instagram vai derrubar. Ela vai ficar salva aqui no nosso perfil por 24 horas e quem quiser pode mandar ela, compartilhar em forma de mensagem para outras pessoas que não puderam nos assistir. Muito obrigada, viu, por tudo, pelas orientações e foram muito importantes. Um beijo a todos vocês. Tá, gente. Obrigada. Tchau.